Então, beleza, gente. Vamos falar um pouco aqui sobre os mitos e verdades da forragicultura, né? Da produção a pasto. Gente, aqui eu coloquei, antes da gente falar propriamente dito do que seriam os mitos e verdades da forragicultura, eu coloquei algumas reflexões, né? Qual a principal mudança que deve acontecer na pecuária de corte? Eu quero que vocês participem comigo. Qual é a principal mudança que deve acontecer na pecuária de corte? Eric, me ajuda aí. Qual é a principal mudança? A gente tem que promover, nós, técnicos, futuros veterinários, futuros extensionistas, qual é a principal mudança que a gente tem que promover? Planejamento, mas antes do planejamento em aula. Luan, qual é a principal mudança que nós técnicos temos que promover dentro da pecuária de corte? Qual mudança? Você acha que é a chave, é a base? Deixa pro pessoal aí, cara. Qual que é, gente? A mudança de mentalidade. Hoje em dia a gente tem que mudar a mentalidade. Nós, irmão técnico, nós temos que mudar. O pecuarista tem que mudar a mentalidade. Qual que é a mentalidade hoje que o pecuarista ele deve adotar? Então me ajuda aí, gente. Qual é a mentalidade que o pecuarista deve adotar? Sempre inovar, né? Inovar, mas inovar com cuidado, com segurança. Por quê? Porque qual é o objetivo do pecuarista? É ter lucro. E para ele ter lucro, ele precisa gerir a empresa dele, precisa gerir o negócio pecuário. Então hoje, não adianta a gente gerir o negócio nosso pecuário em cima de lendas, de mitos, de folclore, do que o vizinho diz. Então a gente tem que desmistificar algumas lendas. Beleza? Então é uma mudança de mentalidade. A gente tem que abandonar a mentalidade antiga, a mentalidade fixa, onde a gente não se permite mudar, não se permite evoluir. Então, evoluir é todo dia. Todo dia eu acordo com a mentalidade de tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Fato. Podemos seguir? Então vamos lá. Eu quero que vocês participem o tempo todo comigo. Quanto mais vocês participarem, mais interagir, mais girando fica, viu? Senão vai ficar cansativo. Eu listei aqui, né? Onde que deve estar o foco nosso, do pecuarista? Onde que o pecuarista deve estar com foco? O consultor, o gestor deve estar com foco. Aqui eu coloquei uma fotinha, pessoas, pasto, o dinheiro, os processos, gestão, nos animais, da genética. O que seria o processo? Quando eu falo processo, todo mundo sabe o que é? Levanta a mão quem não sabe. Não, tem que falar. Então vamos mudar. Então levanta a mão quem sabe. Olha! Gente, os processos é cada etapa. A gente tem que desenhar o processo. Vamos dar um exemplo do processo. Se eu for fazer um manejo sanitário na fazenda, de forma antecipada, eu tenho que separar os lotes, planejar quem eu vou comprar a vacina, comprar, organizar gelo. Eu tenho que fazer uma logística de forma a maximizar o que eu vou conduzir. Então o processo está relacionado à produção. A gestão é importante? Qual que seria mais importante? Gestão, pessoas, pasto, animais, genética? O que seria? A gestão, eu concordo, mas a gestão está casada principalmente com isso aqui, ó, com pessoas. A pessoa, o líder, o gestor, ele consegue gerir de forma adequada as pessoas. Por quê? Quem vai conduzir tudo são as pessoas. Até o próprio gestor é uma pessoa. Quem vai organizar tudo são as pessoas. Eu posso fazer a melhor dieta do mundo, posso organizar a maneira de passagem, posso estar com a melhor genética do Brasil, mas se eu não tiver pessoas treinadas, capacitadas, motivadas e animadas para conduzir o processo, esquece, eu estou fracassado. Então, não adianta eu falar, antes de falar dos mitos e verdades, eu quis frisar o quão importante é as pessoas, principalmente gestão de pessoas, porque cada pessoa tem uma individualidade, uma particularidade, e às vezes a gente vai falar com alguma pessoa, claro que vai, mas a gente tem que buscar entender, aprender e ser humano. A gente tem que humanizar
humanizar o processo também. Não estou falando de ser passivo e não conduzir. A gente também tem que humanizar. Muitas vezes, quando a gente é muito metódico, muito dedicado, muito esforçado, às vezes a gente deixa esse lado humano um pouco de lado. Isso acaba atropelando nas pessoas. Vamos na sequência. Então, pessoas em gestão fica no topo da lista. Mas não devemos deixar de ter uma gerência adequada, de desenhar um processo que maximize o operacional, de trabalhar o passo, que hoje é um foco na nossa palestra. A gente tem que trabalhar tudo isso com foco em lucratividade. Mas as pessoas, se elas não estiverem motivadas, capacitadas, treinadas, não vai ter sucesso no empreendimento. Pessoas é a base, é a base. Sem pessoas não vai. Pode seguir. Beleza, eu até coloquei uma frasinha aqui, né? Pô, é um primeiro equívoco, né? Que o pessoal fala assim, não, vou trabalhar, vou fazer medicina veterinária, zootecnia, agronomia, que eu não vou mexer com gente não. Gente dá trabalho demais. É o primeiro equívoco que a gente comete na vida. Por quê? Porque se eu não trabalhar com pessoas, eu não vou ter sucesso no meu empreendimento. Não tem como a pessoa não conviver com outras pessoas. Só se mudar de planeta. E eu acho que está meio difícil, né? Eu acho que está meio difícil mudar de planeta. Então, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Tranquilo? Eu acho que é o principal desafio em fazendas, em qualquer negócio hoje, é a gestão de pessoas. Pode seguir. Agora, a gente vai iniciar, né, o mitos e verdades sobre manejo de pastagem, e vamos discutir. Algumas pessoas vão ficar bravas, outras vão concordar, outras vão discordar, e está tudo bem. E está tudo bem. Mas fica a reflexão. É necessário, gente, formar pasto todo ano para garantir a produtividade? Mito ou verdade? Quem acha que é mito, levanta a mão. É passivo. Mas tem gente que acha que é verdade, né, Vitória? Então, é mito. Eu já atendi pecuarista, né, Gonçalves, né, que chamou da fazenda lá. Disse que, professor, a viagem do senhor já pagou só por essa informação. Que eu falei para ele que não precisava formar pasto todo ano. ele fazia o pasto todo ano. Então, assim, tem gente que acredita que é necessário formar pasto todo ano. Pastagem é um tipo de cultura anual ou perene? Todo mundo sabe que é pastagem perene? Sabe sim ou claro? Você não sabe? Então, não sabe, levanta se você sabe. Não tem problema não. Ninguém vai olhar para trás, né? Gente, pastagem perene, qualquer cultura perene, aquela que ela tem durabilidade por vários e vários anos. Ela não tem data para acabar. Mas, entretanto, para eu garantir a sobrevivência do meu pasto com perenidade, é necessário que eu tenha alguns cuidados. Como? Quais cuidados? Escolher uma espécie forrageira adequada, manejar o pasto de forma adequada. Eu preciso ter os cuidados básicos de implantação, como adubação, correção do solo. Eu preciso ter os cuidados de todo ano para tratar do solo, de repouso de nutrientes que foram retirados. Então, para eu ter uma passagem perene, eu preciso seguir um passo a passo, começando da implantação da escolha da forragem e do manejo dos animais daquela pastagem, para eu ter perenidade. Senão o pasto morre mesmo. O pasto está morrendo porque eu não fui escolhido. Ele tem uma falha no processo. O pasto ele não foi feito para morrer. Se está morrendo, está tendo falha. Fato. Entendeu? Então, essa primeira afirmação é mito. Formar pasto todo ano é um mito. Perfeito? Podem perguntar, podem participar o tempo todo. Vai acompanhando as perguntas aí, se surgir, você me fala. Taxa de lotação. Essa tal de taxa de lotação, todo mundo sabe o que é taxa de lotação? Taxa de lotação é a quantidade de animais que eu tenho na fazenda. Por exemplo, a taxa de lotação hoje nesse auditório, vamos por 80 pessoas. São quantas pessoas que tem aqui hoje? Qual é a capacidade de suporte? É o número de cadeiras que tem, de poltronas que tem. Vamos pôr aí 100 poltronas. Essa é a capacidade de suporte, 100 poltronas.
A taxa de lotação é o número de pessoas que tem que ter. Da mesma forma, na fazenda, a taxa de lotação é o número de animais que eu tenho. Não importa se é muito ou se é pouco, é a quantidade de animais que eu tenho. Perfeito? Então vamos lá. A taxa de lotação ou o número de animais na propriedade, muitas vezes é visto como status pelo pecuarista, ou seja, quanto mais, melhor. Mito ou verdade? Mito. Mito, levanta a mão, acho que é mito. Tem gente achando que é verdade. Por que não? É bonito eu falar assim, ó, na minha fazenda eu tenho X quantidade de animais. Aí o vizinho fala, poxa, velho, eu tenho a minha fazenda desse tamanho e eu não tenho aquele tanto de animais na minha fazenda, eu estou sendo falho. Quem é que está ganhando mais? Tem que ver. O que tem mais animais ou o que tem menos animais com a mesma fazenda? É? O animal tá Carol, passando fome. ajuda aí. Gente, a taxa de lotação, ela pode ser um tiro no pé, mas o pecuarista gosta. Inclusive, eu acho bonito. Quando eu chego naquela fazenda, vejo aquele tanto de animal branquinho, aquilo é bonito. Mas a taxa de lotação elevada não significa que eu tenho pasto em quantidade para manter ou promover um desempenho adequado daqueles animais. Talvez o vizinho que tem menos animais está tendo um maior ganho de peso, na estação de monta as fêmeas vão emprenhar mais e o retorno econômico do vizinho que tem menos animais é maior, enquanto que tem mais animais está tendo um pasto degradado, vai ter uma estação de monta com menos sucesso, vai ter alguns inconvenientes. Então, essas questões tem que avaliar. Então, o que o pecuarista tem que fazer? Ele tem que esquecer o quê? Taxa de lotação. O pecuarista tem que esquecer taxa de lotação. O que importa? Lucro. Capacidade de suporte. Capacidade de suporte. Minha fazenda comporta quantos animais? Mas dentro da pecuária tem um detalhe. A capacidade de suporte ela é fixa ou é variável? Variável. É variável. Ainda tem que é variável, né? Dá mais trabalho sendo variável? Sim. Sim. Se dá mais trabalho, gera mais emprego, não gera? Opa! Se fosse fixo, ninguém estava empregado. Então cabe a nós entender mais. Então, esquecer, desapegar um pouquinho da taxa de lotação. Beleza? Vamos dar sequência. Tá tranquilo? O pessoal está conseguindo entender, acompanhar? Eu tentei fazer o mais leve possível a apresentação, viu? Quanto eu queria que vocês conversassem comigo. Adubar o pasto é a mesma coisa que enterrar dinheiro? Quem já ouviu falar isso? Adubar pasto é enterrar dinheiro? Mito ou verdade? Mito. Ele Otávio, mito ou verdade? Depende. Depende de uma palavra típica na produção animal. Se eu não souber o porquê eu estou investindo na adubação, talvez eu tenha enterrando dinheiro. Primeira coisa, é muito comum, quem que está falando? Eu estou falando mais de planejamento e gestão. O camarada teve a ideia de renovar ou reformar ou abrir pastagem. Contratou um super agrônomo, um super veterinário. O cara fez a análise, só fez tudo certinho, rapaz. O cara é bom serviço, fez tudo certinho, passo a passo. Aí, quando veio a chuva, pastum. Tinha pasto com força. E aí, o pecuarista não viu o pasto convertido em dinheiro. De certa forma, ele ficou frustrado. Porque quando a gente faz um investimento, a gente quer retorno. O que faltou aí? Eficiência de colheita. Um planejamento. Qual foi o planejamento? Boca para comer o capim. Então, toda vez que eu faço um investimento em adubo, eu tenho que saber qual vai ser a minha produção de pasto, quanto eu vou entrar para os animais, quantos animais vão comer ali, quantos animais vão ganhar em peso e quanto o dinheiro retorna no meu bolso. Então, assim, se eu tiver um planejamento, gerir esse processo, eu consigo ter retorno. Aí o adubar é lucro. Mas se eu simplesmente fazer de forma aleatória, pode ser que eu sempre tenha dinheiro. Aí o cara vai escolher aquela forrageira e cresce pra caramba. Mano, qual é o mais produtivo que vocês conhecem hoje? Alguém quer arriscar? Mombaça, paredão. Hã? Vamos pôr o paredão, eu gosto bastante do paredão. É bastante produtivo. Só que o capim que é bastante produtivo, ele cresce rápido ou cresce devagar? Rápido.
Cresce rápido. Se ele cresce rápido, eu preciso escolher rápido ou devagar? Eu preciso escolher rápido. Se eu escolher devagar, eu vou perder. Então, assim, toda vez que eu insiro uma tecnologia no processo, eu aumento a velocidade do processo e automaticamente eu tenho que estar mais preparado, tenho que estar mais capacitado, eu tenho que estar mais em cima do processo para eu buscar o máximo daquele investimento. Perfeito? Tranquilo? Fazer o seguinte. Esse aqui é clássico. Eu já arrumei tanta briga por conta disso. Nem te falo. Esse semestre agora vai ter a disciplina de produção de forragem no mestrado. Vou ter que arrumar confusão de novo. O pessoal quer deixar o pasto sementear. Quer porque quer. E aí a pergunta é a seguinte: devo deixar o pasto sementear antes do primeiro passeio? Não. Sim ou não? Não. Mito ou verdade? Mito. Mito. Por que não? O pasto vai enfraquecer, né? Com essa semente. Toda vez que o pasto floresce, ocorre uma translocação dos nutrientes para a inflorescência. A planta longa, ao aumento dos teores de FDA e lignina, cai a digestibilidade. Automaticamente, quando cai a digestibilidade, essa planta ela é menos convertida em carne e leite, porque ela cai a digestibilidade. Detalhe, eu não sei se tem nos slides, não lembro mais, já vi tanta coisa hoje, mas capim é fonte de quê? Qual o nutriente que o capim é convertido para o animal? Energia. Qual o nutriente? Energia. Energia. Capim é convertido em energia. E para o capim ser convertido em energia, ele precisa ser o quê? Digestível. Então, quando ele cresce demais, quando ele floresce, ele vai ter digestibilidade. Se ele ganhar digestibilidade, diminui a conversão desse capim, desse volumoso, dessa fibra em energia. E não é o que eu quero. Beleza? Então vamos lá. Devo deixar o pasto sementear? Nosso primeiro passeio? Sim ou não? Mito ou verdade? Não. Por que o pessoal deixa de sementear? Por que o pessoal, muita gente deixa de sementear? Pensa que vai nascer mais. Hã? Pensa que essa semente. Oi? Tem uma falha no processo. Mas antigamente, as sementes de capim elas tinham um baixo valor cultural, elas tinham uma viabilidade muito ruim. Então era interessante aos 30, 40 anos atrás a gente deixar a semente assim, porque a qualidade das sementes eram muito baixas. O pessoal plantava capim colonial com barro, pegava pai e jogando. Então era por quê? Porque o valor cultural da semente era baixo. Hoje a gente já tem sementes de altíssima qualidade. Então não justifica eu deixar sementear. Aí tem outros fatores, né? Às vezes, por falhas no manejo, o pecuarista prefere deixar sementear. Mas aqui tem um porém. O primeiro passeio, mas eu vou deixar mais à frente, se eu não me engano eu deixei um slide só para falar do primeiro passeio. Não vou falar, não. Se eu não falar, me lembra, viu? Ana lembra. Ana não esquece, você me lembra, viu? Fala do primeiro passeio. Aqui eu coloquei, né? Mais um exemplozinho, né? Gestão, conta. Quem é que não gosta de conta aí? Minhas alunas amam, né? Gabriela, Thaís. Gente, tem que ter uma continha, né? Senão a gente não produz. Vamos imaginar aí. O passo foi sementeado 10 de novembro. Vamos acompanhando. Eu fiz isso de forma aleatória. 10 de novembro, fiz de forma aleatória. Aí, ele germinou dia 5 de dezembro. Valores médios, em torno de 25, 30 dias após o plantio. Após isso, eu programei o primeiro passeio 45 dias depois, considerando condições ótimas, choveu, cresceu, beleza? Considerando que eu fiz tudo certinho, preparo de solo, tudo ok. Aí, esse é um exemplo prático, eu sempre peço nas apresentações dos alunos um exemplo prático. Aí eu trouxe um exemplo prático para vocês, para não falar que eu não trouxe, viu? Mário, no final você faz a avaliação aí, viu? Não sei nada. Gente, aí eu estou calculando aqui um GMD 600 gramas, num passo novo,
alta digestibilidade, no mês aí de janeiro, é pouco? É pouco, não dá para ganhar demais. Então vai ser um passeio leve, não um passeio pesado, vai ser um passeio leve. Então eu coloquei um ganho ali de 600 gramas, uma taxa de lotação de 2 UA, 2 UA por hectare, é uma taxa de lotação leve. Considerei aqui 3 animais de 300 kg por hectare. Por quê? Porque no primeiro passeio eu não posso pôr animal grande, eu não posso forçar o passo. Tem uma finalidade desse primeiro passeio que eu vou falar. Aí, gente, quanto tempo depois que o capim vai florescer? Esfriou, a luminosidade diminuiu, todo capim solta flor. Chegou o mês de maio, junho, todo capim solta flor, não tem jeito. Então vamos por aí, 4 meses após isso. E muita gente, eu vou falar com você, o pecuarista ele espera 4 meses, espera o pasto sementear. Depois que o pasto sementear, ele espera a semente cair no chão, tem que secar e cair, para depois, na hora de tiver só a vara, sem semente, para botar os animais. Depois que acabou tudo, para botar os animais. Sim ou claro? Eu coloquei 4 meses, mas normalmente ele espera mais de 6 meses. Ele espera cair assim, deve ser 6 meses no mínimo. Coloquei 4 meses. Então, 4 meses, gente. Aí, ó. 3 animais, vamos estudando. 3 animais, cada um ganhando 600 gramas de coxinha. Durante 120 dias vai me dar o quê? 216 quilos. Com o tecido aí, considerando a arroz, R$220. R$220 no preço de hoje. Cada animal não, cada grupinho de. Cada hectare eu teria um lucro de R$1.584. É pouco? Por hectare? Se fosse 100 hectares, eu trocava minha raiva não? Acho que dava, né? Se fosse 100 hectares. Se for fazer 100 hectares é grande? Não é grande. Qual que é essa pecuária é grande? Quanto de dinheiro que estaria perdendo? É essa raciocínio, é essa mentalidade que nós temos, que vocês, futuros profissionais, tem que ter. O pecuarista tem que comprar essa ideia, porque é no pequenininho, é no detalhe que a gente ganha dinheiro. É nesse detalhe. Olhando assim, por hectare eu teria R$1.584. Mas quando eu escalo isso em 100 hectares ou mais hectares, dá volume de dinheiro. Sim ou claro? E outra coisa, gente, tirando tudo isso aqui, do prejuízo, do que acontece, qual que é a finalidade do primeiro passeio de 45 dias? Os custos. Hã? Os custos. Qual que é a finalidade do primeiro passeio de 45 Desenvolvimento de raízes. dias? Hã? Desenvolver as raízes. Sistema radicular. Perfilhamento. O primeiro passeio não é para eu ter lucro, embora eu consiga ter lucro. Não é para engordar gado, engordar um gado mais leve. Tem que ser um passeio mais leve. O primeiro passeio é para favorecer o quê? Perfilhamento. Perfilhamento. O que é mais importante para a planta? Florescimento ou perfilhamento? Hã? Perfilhamento. Florescimento ou perfilhamento? A maioria dessas gramíneas vieram de onde? Da África. A maioria são de origem africana, essas gramíneas. A maioria. Lá na África, elas sofriam muita pressão de passeio ou pouca pressão de passeio. Quem é que comia capim lá na África? Elefante, girafa, o que mais? Gnu, zebra. A pressão de passeio era grande. Qual que era a estratégia dessas gramíneas para sobreviverem nesse ambiente? Perfilar. E às vezes a gente fica tão focado na inflorescência, na produção de sementes, que esquece de perfilar. Ah, professor, não estou entendendo essa questão do perfilamento. Beleza. Quando, com 45 dias, eu rebaixo o pasto de forma leve, para favorecer o quê? O surgimento de novos perfis. Perfil é aquela plantinha que vai soltar um capinzinho que vai soltando assim na moita. Ou seja, a moita de capim, ela abre, ela dá volume. Preenche tanto o solo fica coberto, fica protegido. Quando eu não faço no primeiro passeio, a minha moita fica o quê? Ela fica estreita, sem volume. Aí quando chega lá para julho, agosto, onde eu pus os animais para pastejar só o que sobrou depois da semente cair,
fica só aqueles bolinhos lá, tentando de vara, no passo que é comum. Aí quando fica aquele tanto de vara, o que eu tenho que fazer? Ou vou roçar, ou vou fazer botar fogo. Mas eu vou comentar disso aí daqui a pouco. Beleza? Tá tranquilo? Tá suave? Ivan? Tá compreendendo? Beleza. Então, aqui ó, eu até aqui um exemplo. O camarada que deixou era um cara antigo, não quis escutar o professor, não quis escutar os veterinários. Não, isso aqui está errado, professor, isso não existe. Pode deixar a semente cair, pode deixar, aí virou a vara, ele segura a vara. Ele vai para os animais, senta proteinado, para ver se o gato toma aquelas varas. Não vai dar ganho de peso, vai ter que comer um pouco do capim. Aí o jeito dele vai ser baixo. Por quê? Porque a digestibilidade é baixa. Quando a digestibilidade é baixa, o animal ele diminui a eficiência de conversão. Ele diminui a capacidade de transformar capim em energia. Perfeito? Vamos lá. Segue aí. Aplicar, quando necessário, calcário 90 dias antes do plantio. Primeiro que eu tenho que fazer, análise solo. Se for necessário, eu vou aplicar o calcário. Se não, não precisa. Sim, senhora. Gente, por que eu aplico o calcário? Hã? Por que eu aplico o calcário? Hã? Corrigir a acidez, o pH do solo, fornecer outros minerais, né? Cálcio, por exemplo, magnésio, dependendo da fonte do calcário que for trabalhar. Então eu tenho esse intuito, mas o principal é o quê? Corrigir o pH do solo. Só que tem algumas pessoas que recomendam 90 dias antes do plantio. Verdade? Ou mito? E aí? Verdade ou mito? 90 dias antes do plantio? Otávio? O principal aqui, gente, não é o período. O principal aqui é a umidade do solo. Se for 90 dias antes do plantio e não choveu, não vai neutralizar o pH. Não vai neutralizar. Incorporação. Oi? Tem que incorporar. Existe da primeira grade. Não é comum aqui, mas a recomendação para ficar sempre seria o quê? Tem que você joga o calcário, passa uma grade profunda, você automaticamente você incorpora o calcário e joga as ervas daninhas presentadas para baixo. Depois, 30 dias após, você faz isso novamente com a segunda dose de calcário, para depois de 45 dias realizar o plantio. Mas, infelizmente, para a realidade no biomédico nosso, não dá para fazer essas etapas de dividir assim. Então, assim, é até questionável. Eu tive uma palestra agora nesse comum antes, palestrando lá, passou apertado o pessoal foi lá pro palestrante, ele é agrônomo, ou não lembro o nome do rapaz, mas também não ia falar, porque sou inverso. Aí falava assim, ó, mas e aqui, que a gente tem que plantar no pó e aproveitar a primeira chuva, como que eu vou neutralizar o pH? Aqui realmente é mais difícil. Se eu não aproveitar muitas vezes as primeiras chuvas para plantar, eu não consigo plantar. Mas se o solo não tiver úmido, não vai neutralizar o pH. Uma possibilidade seria eu fazer essa correção do pH no final do período chuvoso do mesmo ano, para plantar depois, onde eu tenho uma certa umidade. Mas se eu tiver umidade suficiente no solo, 30 a 40 dias antes é suficiente. Mas o que vai determinar a neutralização do pH com o calcário não é o tempo, é a umidade do solo. Mas tem essa recomendação de 90 dias aí. Mas fique claro, não é a regra é a umidade. A gente tem que buscar isso. Perfeito? Podemos seguir? Gente, e aí? Semente de híbrido, capim híbrido, germina ou não germina? O que seria um híbrido? Quando eu cruzo de espécies de capins de barreiras diferentes, aí tem um híbrido. Germina ou não germina? A semente. Nossa, mas ninguém vai responder. Sim ou não?
pessoal do técnico aí. Germina ou não? Germina. Uai, professor. Mas fala aqui que os híbridos não germina. O híbrido não germina. Mas essas plantas que são híbridas aí, como que elas germinam? São clones. São clones. Eles tiraram lá, fizeram o cruzamento entre híbridos. A metade não ia germinar, a outra metade que germina, ele vai multiplicar. Aí as sementes delas são viáveis. Entretanto, elas têm um período de dormência maior do que a tradicional. Então, semente de híbrido germina sim. É mito falar que não germina. É mito. Germina sim, são contas. Perfeito? Eu coloquei 2 exemplos aqui de sementes. Híbridos é capim marrom, capim dunanes, algumas braquiárias. Aí podemos seguir. Tati, está conseguindo compreender? Está fácil? Não é para ser difícil. Não tem jeito de não ser um pouquinho cansativo, né? Porque já está tarde, né? Aí vamos lá. Na hora que vocês se cansarem, vocês falam. Eu programei 3 horas de palestra. Sério, velho. Eu acho que era importante. Só coloquei o que eu achei que era importante, mano. Pasto bom é pasto alto? Aí o camarada manda aquela foto, inclusive é bonito, viu? Quando você vê aquele pasto dessa altura, 1,40 m, o lado lá no meio, é bonito. Mas é bom? Pasto bom é pasto alto? Não. Hã? Mito. Pasto tem que ter o quê? Cada pasto, cada gramínea, ela tem uma altura adequada. Como que a Embrapa, as empresas que desenvolvem algumas forrageiras, elas elas determinaram a melhor altura para eu estar entrando com um gado? Me ajuda aí. Como que elas fizeram essa mágica? Hã? Pesquisa, mas o que eles fizeram essa pesquisa para descobrir isso aí? A relação dos nutrientes da planta com o que vai produzir? Toda forrageira precisa, Luan. O que toda forrageira precisa? Precisa de luz? Luz. Precisa de temperatura? Temperatura. O que mais? Umidade e nutrientes. Se eu fornecer umidade, fornecer luz, a temperatura adequada, tem umidade, a luz é um determinante. Mas não estou entendendo, professor. A luz não está variando, não está crescendo. Pode perguntar. Eu já ouvi falar que o ponto ideal de entrar nas últimas folhas de plástico começa a amarelar. Aí já passou um pouquinho, mas tem uma relação. O ideal, como que a Embrapa, as empresas de pesquisa decidiu, capim, tal, eu vou entrar com 90 centímetros, eu vou entrar com 60, eu vou entrar com 40, cada um tem uma altura ideal. Como que eles decidiram? Eles colocaram um interceptador de luz na base da planta, e quando esse interceptador, não tem um nome correto dessa aparelho, ele captava 5% de luminosidade na base da planta, era um ponto ótimo. Porque a partir do momento que diminuía menos de 5% lá embaixo na base da planta ela alongava para buscar luz. Porque a base estava sombreada demais. E toda vez que ela alonga, ela aumenta o quê? Carboidrato estrutural. Fibra, FDA. Ela alonga, ela engrossa para fortalecer, para não tombar. É uma adaptação da planta. Automaticamente, ela cai o quê? Digestibilidade. Então, a Embrapa, ela simplesmente, na hora que inteirou 5% de luminosidade na base, a altura ideal. Cada planta tem uma altura ideal. E ainda assim varia. Tem a altura de entrada, não varia, mas a altura de saída, por exemplo, se meu solo está pobre, eu não estou fazendo reposição dos nutrientes, não interessa eu rebaixar demais o capim, não. Mesmo que a literatura mandou eu tirar ali por 20, 30 centímetros, tira um pouquinho mais alto, porque eu não estou fazendo a minha parte. Quando eu não faço a minha parte, eu tenho que entender que a regra muda. Então, se eu não estou fazendo a minha parte, repouso nutrientes, e eu tiro a gramínea num ponto mais baixo, ela não vai ter nutriente disponível para ela crescer na velocidade que eu esperava. Então eu tiro quando tiver um pouquinho mais alto, para dar mais oportunidade para a planta desenvolver. Perfeito? Está valendo a pena? Deixa eu ver se ainda bem não tem ninguém cochilando. Carol cochilou só na hora um pouquinho, né, Carol? Mas já está bem aqui já.
tabelinha aqui é sempre rida, né? Aqui, essa tabela, bastante interessante, ela relata o que a gente falou, né? Produção diária de leite, em parte de capim Mombasa, pastejado a 90 a 140 centímetros. Gente, um capim Mombasa a 1,40 m, mais ou menos aqui, ele tá bonito. Verde, ele não tá feio, nem tá bonito. Tá ou não tá? Não tá feio o capim Mombasa. 1,40 m ele não tá feio, não tá aquele embaixo, olha essa rapaz, esse tem que dar só o filé. E não tá a diferença que deu. Ó, janeiro e fevereiro, 90 centímetros de altura a entrada dos animais para passejar e 1,40 m. Produção em janeiro, 15,7, 12,1. Fevereiro, 12,3, 9,5. Ou seja, na média, foi 4 litros de leite a mais no capim mais baixo, na altura correta, 90 centímetros. Então, manejar bem, fácil, na altura correta, dá diferença no bolso, dá diferença na lucratividade. Perfeito? Só para não falar que eu estou inventando aqui, né? Vamos seguindo aí. Aqui tem outro, aqui lá foi com leite, esse aqui é com gás forte. Capim Charaés, sobre passeio contínuo, novembro a junho. A altura de entrada do passo 30 centímetros, média, né? 30 centímetros e média 45 centímetros. Quando eu trabalhei com a média de altura um pouco mais baixa, ou seja, um passo menos fibroso, a produção foi de 16,6 arroba por hectare. E com ele mais alto foi 10,8. Na média, deu quantas arrobas de diferença aí? Quase 3 arrobas de diferença. Vale a pena manejar direito? Manejar o pasto direito, na altura correta, dói? É difícil? Dá lucro? É essa mentalidade que a gente tem que criar. Mostrar para o camarada. Dá diferença. É aquela informação que isso aí não dá nada, não tem nada a ver com aquele professor é louco. Isso aí que o pessoal afunda. Não vai ter espaço para amadores daqui a um tempo na pecuária moderna. Pode seguir. Vamos. Capim não precisa de adubo. Toda planta ela precisa de nutrientes, fato. E eu preciso repor esses nutrientes. Agora eu preciso ficar atento ao quê? A dose econômica viável. Porque nem toda gramínea ela tem uma capacidade de resposta tão eficiente. Porque tem 2 pontos. Eu agora estou falando do ponto de vista zootécnico, crítico. Tem um ponto onde eu vou ter a máxima produtividade do capim. Tem um ponto onde eu vou ter um intercepto entre outra coisa. reposição de nutrientes e lucratividade. Nem toda gramínea vai ser com a máxima produtividade para melhor retorno econômico. Eu preciso ficar atento a alguns detalhes como isso. Como é que chama? A adubação econômica, economicamente viável. Então, precisa, mas eu preciso ser a dosagem econômica. Perfeito? Pode seguir, tá? Só me engano, tem uma tabela na sequência. Aqui, eu trabalhei com o quê? 75, 150, 225 e 300 kg de nitrogênio por hectare ano. Eu não vou ficar com os perfis, à medida que eu aumentei a adubação nitrogenada. Quando que eu faço a adubação nitrogenada? No plantio? No preparo do solo? Quando eu faço a adubação nitrogenada? Pode saber? Pós-plantio, cobertura. A principal função do nitrogênio é o quê? Alongamento foliar. Alongamento foliar. Eu quero dar volume, eu quero fazer o capim crescer, é nitrogênio. Cresce muito, tá? Ó, à medida que eu aumentei a dose de nitrogênio, aumentou o perfilamento, aumentou a produção de matéria seca, a taxa de lotação aumentou e o ganho por área aumentou. Só que, o que eu falo para vocês? A dosagem econômica. Aqui, esse de 75 para 300 aumentou quantas vezes a quantidade de nitrogênio? Divide 300 por 75, por favor. 4 vezes? 300 por 75 dá quanto? Que eliminar, pessoal? 4, beleza. E o ganho por área? Aumentou na mesma proporção?
740 por 388 dá quanto? Vem por área, gente. 740 por 388 dá quanto? Quanto? Vocês estão vendo que é diferente? Não, por mais que todos os índices melhoraram, eu não posso afirmar que a dosagem economicamente viável é a que me deu maior ganho por área, porque não é proporcional. Então, é essa visão que eu quero que você desenvolva. Nesse trabalho aqui, é uma palestra assistida da professora Janaína Matusquela, provavelmente, inclusive ela vai estar aqui o ano que vem, já está agendado, tem uma palestra num simpósio de produção animal, ela é referência no Brasil todo. Eu só consegui agendar com ela para o ano que vem. Esse ano ela não tinha vaga mais não. Já tem uns 3 meses atrás que eu tentei. Então não é proporcional. Ela relata que provavelmente a dose econômica desse trabalho aqui seria de 75 kg por hectare ano. Outro detalhe, gente. Dosagem de hidrogênio ela tem que ser parcelada. Nunca aplicar mais de 100 kg de nitrogênio por hectare de uma vez só. Mandou aplicar mais que isso? Vocês fiquem espertos. Aqui falando mais um pouquinho de adubo. Gente, eu estou só frisando novamente, por mais que eu adore a forragem cultura e tudo, inclusive eu gosto de tratar ela mais como nutriente, como ingrediente da dieta dos animais. Mas eu achei importante frisar alguns pontos relacionados a adubo, porque tem que saber, tem umas coisas que a gente tem que ter noção. Tem que ter noção, no mínimo noção. Beleza? Então vamos lá. Fósforo. Fósforo tem importância no perfilhamento e enraizamento? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade. Os nossos solos são pobres em fósforo? São muito pobres em fósforo. Qual que é um dos minerais mais caros que tem? Fósforo. Quem encarece normalmente suplementos, adubos, são os fósforos. Tem um valor econômico mais caro. Quando eu devo utilizar o fósforo na implantação da minha pastagem? Vocês estão entendendo? Cada um tem um momento ideal. Quando eu devo utilizar o fósforo? O fósforo é no plantio. Planta junto com a semente. Pega o fósforo, joga, mistura com a semente e planta junto. Do lado, o fósforo, tem um detalhe, eu não falei do nitrogênio. O fósforo é aquele menino do lado. Você pega ele, coloca ali e fala assim, você fica aí, o que ele faz? Fica aí. O nitrogênio é aquele menino mal educado. Cadê Fara? Eu falo assim, Fara, fica na sala. Ela, não, vou lá fora. Estou com você. Toda hora. O nitrogênio é daquele jeito. O nitrogênio choveu, carregou. Aí é a chuva. Aí é o nitrogênio. Aí um passa e carrega o outro. E vai embora. Tem hora que o sopro não volta mais. Vocês estão entendendo? É assim. Mas o fósforo, por isso que eu tenho que implantar. Eu tenho que colocar o fósforo do lado de semente. O fósforo não anda. E a semente ela precisa do fósforo quando? Para germinação e para o enraizamento. Se eu não trabalhar o fósforo, se não tiver fósforo disponível, o perfilhamento inicial da planta com enraizamento, é uma planta que ela não vai aguentar o primeiro passeio. Na hora que os animais for dar o primeiro passeio, vai dar a voltada na moita, vai arrancar a moita inteira, e não vai ter sistema radicular para segurar ela no pasto, porque se eu não me atentei a doação fosfatada no momento correto. Então, fósforo no plantio. Favorecer o quê? Enraizamento e perfilhamento. Tranquilo? Vamos na sequência. Opa, isso aqui é interessante também. Roçada. Todo mundo sabe o que é roçada, né? Sabe? Senão a gente vai mandar a prática essa semana. Então vamos lá. Roçada controla invasoras? Mito ou verdade? Roçada controla invasoras? Mito ou verdade? E aí? Todo mundo sabe o que é roçada, né?
roçadeira não passa? Foice. Não pode ser com a roçadeira também. Não vamos ser tão maldosos. Piora. Porque eu favoreço o quê? O perfilhamento das invasoras e o enraizamento das invasoras. Eu corto uma planta, nasce 5, 6. A invasora é indicativa. Aquele touro que eu cortei, ele corta de vários. Então, pode falar. Eu acho que quando tratou a força que o trator bate, eu acho que espalha a semente dentro do... Isso aí é outro problema. Isso é outro problema. Quando a gente deixa as invasoras sementear, é um problema gravíssimo. Qual é a melhor forma de controlar as invasoras? Primeiro é o quê? Uma implantação bem feita do pasto. A implantação bem feita do pasto já minimiza bem. Como assim, professor? Pô, no primeiro preparo eu já jogo o calcário, passa a grade e pega a terra e joga. Já encubra o quê? As ervas daninhas. Já matou o cara de erva daninha, já? Quando essa erva daninha começou a brotar de novo, eu venho com a segunda dose do calcário. Isso eu estou falando na vida perfeita, viu? É lógico que tem os inconvenientes, tem os problemas, tem as dificuldades. Fato, tem. Cada fazenda tem uma particularidade, às vezes não dá para fazer isso, questões principalmente de chuva. Aí, brotou o mato de novo, eu já venho com a segunda dose e já jogo de novo para o outro lado. O mato, as invasoras se transformam em matéria orgânica e eu já tenho uma controlada boa, porque aquela segunda leva de invasora que ia crescer na minha área, ela já não vai ter tanta força para crescer, porque eu não deixei ela sementear. Isso aí já é um estrago culturais. Outra coisa é o quê? As gramíneas, as forrageiras, as plantas, elas competem por espaço? Sim. Quem é mais exigente nutricionalmente falando? As invasoras ou as gramíneas que eu estou implantando? As invasoras elas já moravam lá há muito tempo. Aí eu cheguei lá com uma gramínea. No fundo, quem é invasora, a gramínea que eu estou implantando. As outras já estão adaptadas. Aí, quando eu pego, diminui o aporte nutricional do solo, porque a forragem ela é mais exigente do ponto de vista nutricional, ela enfraquece. E aí, as invasoras que já são adaptadas, né, são os Edu da história, chega e cresce, desenvolve. Perfeito? Só para a gente falar. Então, assim, até a questão de um pasto com uma quantidade alta de plantas invasoras pode estar relacionado a um processo de degradação e falta de nutrientes naquele solo. Perfeito? Olha o seguinte. Na hora que vocês embaixo sempre falam, viu? Aqui não acaba nunca não. Ainda bem que nós não vamos falar de boi, né? Se fosse de boi, nós ia ficar até meia-noite. Gente, planta responde ao calendário humano, capim responde ao calendário humano. Quem é o calendário humano? Eu vou lá com um barquinho, você vai, cada 20 dias você vai trocar os animais de pasto. Isso é a vida perfeita, a vida perfeita não existe. A vida real não é assim que eu manejo o pasto. Eu não posso estabelecer X dias e muda. Por que eu não posso? Planta, ela não está nem aí no calendário humano. Planta, ela precisa de quê? Luz, nutrientes, umidade. Varia, é fixo? É variável. Vai ter época que a planta vai crescer mais, não tem época do crescimento. Depende da competitividade, depende da taxa de lotação. Quantos animais? Pensa só, uma gramínea sendo o tempo todo passejado. Para ela é uma luta, o tempo todo. É um teste de sobrevivência diária. Só para você ver, então não dá para fixar, porque são bem variáveis. Eu tenho que ajustar em cima de quê então? A altura de entrada e a altura de saída. Já falei, né? Perguntei respondendo, sacanagem. A altura do passo. A altura, o que importa é o quê? A altura. Já expliquei o porquê da altura, né? 5% de precipitação luminosa na base. É o mínimo. Beleza? Vamos? Seguinte. Manejo por altura serve apenas para sistemas rotativos? Manejo por altura só serve para sistema rotativo? Onde tem os piquetes, as divisões certinhas? Não, gente. Ah, professor, mas como que eu vou fazer um manejo por altura? Uma passagem maior, pagar de corte? Eu tenho que tirar uma média.
Eu tenho que tirar uma média. Se tiver muito desuniforme o passeio, ou eu divido as passagens, ou eu aumento a taxa de anotação. Eu tenho que fazer a leitura, no mínimo semanal, do passo para fazer os ajustes que precisam. Para eu nem ter um subpasseio e nem um superpasseio. Qual é a diferença de ligação de andar, né, velho? Poxa. Mas valeu a presença aí, viu, filho? Tá próximo. Qual é a diferença de um superpasseio e um subpasseio? Um tá colhendo mais do que tá No sub eu estou degradando minha área, não estou tendo o desempenho esperado, e no sub eu estou tendo desperdício material de investimento. subutilizando. Perfeito? Aqui tem um exemplo aqui, ó. Aqui onde eu deixei o passo em subpasseio, eu tive um aumento de parte morta na planta, onde foi colhido no ponto ótimo a maior quantidade de folhas. Perfeito? Dá sequência? Trocar de capim aumenta a produção. É tipo, alguém fala, rapaz, esse capim seu tá fraco, a gente muda a área. Agora você trocar o capim. O problema é esse. O problema é que você não maneja direito, não implementou direito, não escolheu o capim direito, está com a taxa de lotação equivocada. A taxa de lotação tem que ser ajustada à capacidade de suporte. Perfeito? A ligação de horário aí, Amanda. Está estourado? Como é que é agora? Hã? 10 minutos. Não, quem quiser eu paro. Tá bom. Vamos mais uns 2 slides, então? Não. Eu tenho que. Eu não sei que tem slide que eu fiz aí, não. Pode seguir, então. Aqui é muito comum, isso aqui é comum também, ó. 3 toneladas, doutor. Vai lá, coloca 3 toneladas de calcário. Resolve tudo, seu solo fica top. Mito ou verdade? É o que o pessoal não bota 3 toneladas lá. Resolve tudo. Eu posso fazer isso? O que eu tenho que fazer? Hã? Eu preciso fazer análise de solo. Análise de solo. A gente precisa tomar a decisão embasada na realidade. Às vezes eu preciso de mais, outras vezes eu preciso de menos. Ou nem preciso. As terras da nossa região, inclusive, são terras muito boas. Se for limitante aqui, muitas vezes é o quê? Só chuva. Vamos seguindo. Intensificar significa altas doses de adubo mais irrigação? Isso é intensificar? O que seria intensificar? Dar capacidade de suporte. Aumentar a capacidade de suporte da área é uma forma de intensificação. Por exemplo, como que eu faço para dobrar a produtividade do Brasil, de gado no Brasil? Hoje, como que eu faço para dobrar? Uma resposta muito vigente, viu, gente? Então, se eu dobrar o rebanho, eu dobro minha produtividade? Se eu dobrar o rebanho, eu possivelmente até dobro a produtividade, se a área for a mesma. Fato. Só que também, a gente vai comer pequeno toda hora, vai ficando longe da tarde, porque vai baratear demais. Não é a meta. Não vai ter mercado. O processo não vai se pagar. Para eu dobrar a minha produtividade, o ideal seria o quê? Eu reduzir a área. O ideal seria o quê? Eu pegar essa área minha, reduzir pela metade. Eu aumentar a minha eficiência. Isso é o ideal. Eu tenho menos área, produzir mais. E a principal estratégia, gente, adubar, posso adubar, irrigar, eu posso adubar, mas isso aí tem que ser embasado principalmente no quê? No conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, buscando conhecimento. Então, conhecimento é a tecnologia mais importante que existe. Não falei nada mirabolante aqui para vocês hoje, mas eu tenho certeza que vocês já tiveram uma virada de chave aí com relação à passagem. Eu espero que sim, senão não vale a pena, né? Charley, vou até o final, mais meia hora ou termino logo? É 8 horas. Charley perguntei para a pessoa certa. Terminar hoje 15 minutos antes, cara, não sei se mas tem 15 minutos de aula ainda. Não chegou, a gente vê mais aqui perto assim. Não, cara, vai ter apresentação daqui a pouco. Gente, calcário líquido, gente.
Ó, aprenda uma coisa. Toda hora que chegar para vocês algo muito fácil, algo muito prático, algo muito milagroso, sai fora que é barril. É golpe. É golpe. Fake. Então assim, calcário líquido, gente, ele tem óxido de cálcio baixo, ele tem óxido de magnésio baixo, e para eu corrigir o meu pH, eu preciso de óxido de cálcio e óxido de magnésio, é isso para corrigir o pH. Então assim, calcário líquido é fria, só se ainda melhorar muito. Tem que melhorar muito para valer a pena. Hoje em dia é muito marketing, pouco retorno. Beleza? Pode seguir. Vou dar uma acelerada. Ureia líquida da mesma forma. Aí o que você vai fazer? As contas. A quantidade de nitrogênio que a ureia líquida entrega com base no preço e a ureia tradicional não vale a pena. É ilusão, é viagem. Aí vai lá e fala 5 litros por hectare. Eu vou disparar 5 litros por hectare, gente. É complicado. Então, tem umas coisas que a gente tem que parar e pensar. Parar de querer saída fácil. Saída fácil é para os fracos. Beleza? É sempre o caminho mais complicado no futuro. Primeiro passeio primeiro passeio de tomar o arranquio das plantas. Eu já até respondi isso aí. Eu falei, arranquio das plantas é quando eu não fiz a adubação fosfatada no início, no momento da implantação, quando eu não preparei o solo direito, quando eu não dei condição para a planta. Agora sim, se tiver um período chovendo muito, eu espero pelo menos uma semana sem chuva, para eu fazer o meu primeiro pastejo. A terra dá aquela secada, aí a planta ela fica mais firme no solo também. Isso aí são as manhas, né? Tem as manhas também. Pode seguir. Uso do fogo. O uso do fogo melhora? O passo ou piora? Fala pra mim aí, Armando. Quem gosta do fogo aí? Cara, eu dava assistência na fazenda e o dono tinha outra. E aí, cara, eu fui e ajudei, auxiliei, várias coisas, só que eu era responsável por uma. Na outra, fizemos um processo de formação, formação de pastagem, passava limpo. Você acredita que o gerente vai meter o fogo? Isso que era pra ficar bom, velho. Deixou sementear. Eu nem pôs o gado. Para usar, mas eu corri risco com fósforo. E ele falou isso uns 3 meses depois, que eu estava indo embora da fazenda. Ele não tocou o dono, não, mas ele tocou fogo. Porque na cabeça dele era bom. Isso tem a ver, gente? Tem a ver? Melhora ou piora? Fala aí pra mim. Melhora ou não melhora o solo? Não, só piora. Por que o pessoal fala que depois do fogo o capim brota bom? Porque mineraliza os nutrientes e fica totalmente disponível. Ó o desenho aqui. Inclusive, Moacir Dias Filho, referência aí em passagem, né? Pesquisador antigo, lembrar. Quem quiser aprender, pode procurar aí. Tem até a fotinha, foi um print que eu tirei na apresentação dele. Gente, primeiro momento eu tenho aqui o quê? Fogo nas plantas. O que sobra após o fogo? Cinza. Cinza rica em minerais. Só que aí eu perdi o quê? Celulose, eu perdi muita energia, muitas vitaminas. Essa combustão levou embora muita energia, muita vitamina. Perfeito. Mas em contrapartida também, eu acelerei o processo de disponibilidade de minerais no solo. Fato. Acelerei. Com isso, eu disponibilizei minerais, porque o que sobrou das plantas foi os minerais, as cinzas. Automaticamente, cinza, ela tem um pH mais alto. E a elevação da temperatura e a cinza, ela melhora um pouco o pH. Se eu tenho mineral disponível e um pH um pouco melhor, a planta ela germina bem sim. Fato. Os antigos não estão errados de tudo. Eles não estão errados não. Só que eu perdi muita energia pelo fogo. O que aconteceu aqui? Eu estou perdendo. Eu deixei meu solo exposto. Beleza, pulsou, deixei meu solo exposto. Aí veio a chuva, 200 milímetros. O que aconteceu com o meu solo? Investigação. Ele tomou banho. Lá carregou a matéria orgânica que tinha no solo, a estrutura do solo, tudo que dá sustentabilidade para o solo, foi carregado.
não tinha firmeza, estava solto, o vento e a chuva e a erosão carregou tudo. Então, é contar com a sorte. Aí eu fui embora. Normalmente, já chegou nas fazendas de escaladores? Aquilo ali são processos de várias e várias queimadas ao longo dos anos. Principalmente nos locais declivosos, acontece queimadas. Por quê? Bota fogo, deixa o solo exposto, a cinza lá em cima, vem a chuva, lava o solo. Eu estou expondo o quê? O subsolo. Dependendo da temperatura, eu converto aquele solo. Quem sabe como é que faz tijolo? Tijolo é o quê? É argila, levou no fogo e vira o tijolo, é isso? Mais ou menos isso que acontece com o subsolo. Quando é sucessivas queimadas, excesso de queimada. Então, são o que acontece. Então eu tenho mais prejuízo do que benefício. Tem benefício? Tem. Só que eu não entrou nutrientes. Esse mineral que já está disponível, ele já estava no sistema. Só que aí eu tive perda por quê? Queima de energia, né? De nutrientes. Eu tive perda por lixiviação, por erosão e desprotegido o solo. Então eu tenho que ter muito cuidado, além do mais que as queimadas são proibidas. São proibidas. Então, eu tenho mais prejuízo do que benefício do queimado. Outra coisa, a elevação da temperatura quebra a dormência de algumas sementes, principalmente invasoras, que estavam ali no solo. E aí começa a ressurgir algumas invasoras que são desaparecidas no meu sistema. Tem isso ainda. Para completar. Pode seguir, Tati. Estou terminando. Então, o uso do fogo favorece a remada, sim, de certa forma, sim. Aí deixa o solo desprotegido. Faz o que? Os preladores. Aqui, ó. É comum? É comum. Agora o camarada acha que surgiu do nada. Do nada apareceu o prelador na minha fazenda. Todo ano botando fogo lá. Do nada surgiu um prelador na minha fazenda. Entendeu? Pode seguir. Considerações finais. Tão esperadas, né, amantes? Fazenda não é laboratório, gente. Pecuarista não tem que ficar testando forrageira, não tem que ficar testando nada, não tem que ficar testando nada. Quem testa as coisas, a Embrapa, os institutos federais, as universidades, a IPAMI, eu sempre pesquiso que testa. Pecuarista tem que pegar a tecnologia pronta e implementar, porque não tem tempo nem conhecimento para ficar testando. Fato. Outra coisa, até 2040, alguns estudos falam que a metade dos pecuaristas estarão fora do negócio. Por que eles vão estar fora do negócio? Falta de conhecimento, falta de buscar tecnologia. A principal tecnologia é o quê? Conhecimento. Não podemos normalizar o fato que a pecuária está aqui na agricultura. Tem gente que acha normal, fala assim, a agricultura está avançada, a soja está isso, a soja está aqui. A gente acha normal, a gente tem que buscar e avançar também junto. Nós temos que ser mais eficientes na agricultura, sabe por quê? Porque onde produz boi, onde tem agricultura, produz boi. Mas nem todo lugar que tem produz boi, produz agricultura não. Então, de certa forma, a agricultura vai empurrar a gente para as regiões mais adversas, mais complicadas. A gente tem que estar preparado, é fato. Isso é fato. Não temos espaço para amadorismo de crenças na pecuária. Aquelas crenças, meu pai fez assim, meu avô fez assim. A primeira mudança, gente, é de dentro para fora, é de mentalidade, já foi dito. Se a mentalidade não muda, a fazenda também não muda. Manejo de pasto, de gestão, são os principais gargalos da pecuária moderna, viu? Eu agradeço a todos, a presença, a paciência, espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês. Um grande abraço, viu? Dúvidas? Pode encerrar aí, né? Vai embora, né? Que nada. Tem uma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Deixa eu falar. Pode ficar à vontade. É que o senhor falou só do controle das invasoras antes do plantio e depois. Ótima pergunta, viu? Acabou que eu atropelei isso, mas assim, o controle mais recomendado atualmente é o herbicida. Herbicida seletivo.
E o principal momento para a gente fazer isso, realizar esse controle com herbicida, é no ponto que a planta invasora está no seu ápice, antes do florescimento, mas ela tem que estar vigorosa e bonita, antes dela florescer e soltar semente, que é onde ela absorve mais herbicida por área foliar. Aí também tem as invasoras que a gente faz o tratamento pelo toco, né? A gente chama herbicida de toco. Aí é diferente, algumas são por herbicida foliares e outros são de toco, beleza? Mas o herbicida atualmente é o mais recomendado. Alguma dúvida do pessoal da live? No momento não. Tem um pessoal aqui que perguntou, só que depois falou que já tinha falado. Agora eu vou chamar a Tati para entregar um certificado do professor Antônio e Luan para entregar um brinde.